pessoal, tudo bem? Começamos esta aula fazendo a correção dos exercícios da sessão em casa que foram solicitados na aula passada. Primeiro de tudo, gente, esse exercício 5 eu não vou fazer inteiro. Exatamente o que eu já falei para vocês, que vocês podem sim fazer da forma como vocês aprenderam melhor. A única coisa que vocês precisam atender aqui, por exemplo, é como fazer. Aqui, por exemplo, ó, escolha um todo referência em uma malha quadriculada e colha no caderno. O que vocês iam fazer? Aqui, por exemplo, na letra A, nós temos como denominadores 8 e 2. Um todo referência possível é o próprio 8. Ou seja, só pegar lá uma malha quadriculada, dividir em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai, dividiu lá a malha quadriculada em 8 partes. Então, este vai ser o seu todo referência para esta situação aqui. Então, a gente vai fazer um outro, né? Porque ó, são duas frações que a gente vai comparar, certo? Aqui, ó. São duas frações que a gente vai comparar. Então, nós temos aí 3 oitavos. Tem lá 3 oitavos, ó. 3 oitavos, a representação dela vai ficar como? 1, 2, 3 oitavos, certo? Isso dividido... Isso aqui é 3 oitavos. Isso, e a outra fração é o meio. Ou seja, meio, ó, 1 sobre 2. Então, aqui nós temos o quê? De um total de 8, esta fração meio vai representar quantos quadradinhos aqui? 4 quadradinhos. Então, aqui nós temos a fração que? Meio. A pergunta é, quantas vezes o meio cabe dentro do 2? Então, a gente olharia o quê? Ó? O meio cabe inteiro lá? Não, não cabe. Cabe apenas o quê? Dos 4 quadradinhos que é a representação de meio, cabe apenas 3 em 3 oitavos. Então, é 3 quartos. Tá vendo? Então, ó, meio dividido por 3 oitavos vai dar 3 quartos. E agora que você já sabe, você pode simplesmente fazer esta situação como? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ó, 3 vezes 2, 6, dividido por 8. Não é para escrever na forma irredutível? 6 oitavos, se você simplifica, vai dar 3 quartos. Olha só que maravilha! Deu para entender agora o que é para fazer? Espero que sim. Que você vai fazer a mesma coisa em todos os exercícios desta situação, deste exercício 5. Todos os itens dele você vai fazer desta forma, tá bom? Então vamos à frente. Calcule os quocientes a seguir e escreva o resultado na forma de fração irredutível. Agora você já sabe que é só fazer o quê? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 6 sétimos não tem o que fazer. Bora para frente, ó. 2 sétimos vezes 8 terços. Agora você já sabe que esse jeito mais fácil, você vai fazer dessa forma. 5, ó, 16 sobre 21, não dá para simplificar, deixa do jeito que está. Ó, 5 trezeavos vezes 1 terço? Não, vezes 3 sobre 1. Ou vezes 3 só, tá? 5 vezes 3, isso aqui vai dar quanto? 15 sobre 13. Dá para simplificar? Não, deixa do jeito que está. 10 dividido por meio, na verdade, é 10 vezes 2. Então, nós temos aqui 20. 20 sobre 1, que é 20. Agora, meio dividido por 10, ó, pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não dá para simplificar nada. 1 vinteavos. E na letra F, 7 quintos, multiplica pelo inverso. Não dá para fazer nada. 7 quinzeavos. Tá vendo? Tudo bem, gente? Espero que tenha facilitado um pouco melhor para você isso. Para que desta forma a gente possa fazer o item 7 de uma forma mais tranquila. Eu resolvo as expressões a seguir. 2 quintos mais meio. Resolveu dentro do parênteses primeiro. Lembrando que eu vou gravar um vídeo para vocês sobre essa parte de fração. Então, neste momento, eu vou fazer mais direto. Depois eu faço para você a questão das frações, tá? No máximo, até amanhã esse vídeo estará com você.
MMC entre 5 e 2, sabemos que é 10. 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Mais 10 dividido por 2, 5. Isso dividido por 6 quintos. Então, nós temos o quê? 9 décimos dividido por 6 quintos. Nós já aprendemos que a divisão entre frações, nós conservamos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Olha só, temos simplificações a fazer. Temos o 10 e o 5, a gente pode simplificar por 5, aqui sobra 1, aqui sobra 2. E o 9 e o 3, a gente pode simplificar por 3. Então, qual é o resultado destas contas? 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4. Leandro, se eu quiser fazer direto, pode fazer também, não tem problema nenhum, tá? 9 vezes 5, 45, dividido por 10 e 6, 60. Dá para simplificar, vamos direto por 60. 60 não, direto por 15, que dá 3 quartos, tá? O resultado vai ser o mesmo, não tem problema nenhum, se você fizer dessa forma, ok? Item B, 3 quartos menos meio. Vamos lá, MMC entre 4 e 2 é 4. 4 dividido por 4 dá 1, ou seja, 3 menos. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2 sétimos. Então, nós temos 1 quarto vezes 2 sétimos. Dá para simplificar alguma coisa? É uma multiplicação já, certo? Ó, o 4 e o 2 a gente pode simplificar. O que vai nos dar quanto? 1 sobre 14. Se não der para simplificar, não simplifica. Se quiser fazer direto, não tem problema. Ó, 1 quarto vezes 2 sétimos vai dar 2/28 avos. Simplificou. 1/14, tá? O resultado é o mesmo, não tem problema. 3 vezes, abre parênteses, 1 menos 1 quinto. Uma regrinha que eu ensinei para vocês, que eu vou colocar no vídeo. Quando tivermos uma fração, um número inteiro, menos ou mais uma fração, pega o numerador de uma, multiplica pelo numerador de outra e subtrai. O que significa isso? 3 vezes, aqui dentro do parênteses vai dar quanto? 5 vezes 1, 5 menos 1, 4. 4 quintos. Ou seja, só fazer a multiplicação agora. 3 vezes 4 quintos vai dar, ok? É como se tivesse 1, não se esqueça disso, hein? 12 sobre 5. Não dá para simplificar. Deixa do jeito que está. Observação importante que eu vou fazer aqui do lado. Faz de conta que você não entendeu o que eu quis dizer com multiplica e soma. Vem aqui comigo, ó. 1 menos 1 quinto. Se você fosse fazer isso pela forma que você está acostumado, o MMC entre 1 e 5 é 5. 1 é 5, certo? 5 dividido por 1, 5. Então, aqui vai dar 5 menos 5 dividido por 5, 1 vezes 1, 1. 5 menos 1, 4 quintos. Ó, dá a mesma coisa. Leandro, qual o jeito que eu vou fazer aquele ficar mais fácil para você? Não tenho objeção quanto a isso. Tá ok? Item D. 2 nonos dividido por este monstro todo aí, ó. Vamos primeiro resolver o que está dentro dos parênteses. Então, ó, 2 nonos dividido por... Vou fazer do jeito que eu acabei de explicar, tá bom? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Isto aqui, pessoal, é a mesma coisa que 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, o que dá 9 sobre 4, tá? 2 nonos dividido por 9 quartos. 2 nonos vezes 4 nonos. Isto dá igual a 8/81 avos. Certo? Lembrando que se tiver dúvida, comunique, me fale. Você não é obrigado a entender tudo de uma vez. A gente está aqui para te explicar, tá bom? Item E. Olha o tamanho desta conta, hein? Vamos lá, pessoal. Só fazer dentro do parênteses. MMC entre 8 e 4 é 8. Não se confunda com isso, hein? 8 dividido por 8, 1 vezes 7, 7. Menos 8 dividido por 4, 2 vezes 3, 6. Isso tudo elevado ao quadrado. Dentro dos parênteses nós temos 1/8 elevado ao quadrado vezes 1/2. Certo? O que significa isso que a gente vai fazer? Ó,
1 oitavo ao quadrado é a mesma coisa que 1 oitavo vezes 1 oitavo, que dá 1,64 avos. Então, 1,64 avos vezes meio é igual a quanto? 1 vezes 1, 1. 64 vezes 2, 128. Tá bom? Vamos lá. Item F, olha que maravilha, números inteiros. Como é que a gente faz isso, Leandro? Primeiro de tudo, a gente precisa transformar este número misto em uma fração imprópria. Para você que não lembra o que é um número misto, vem aqui comigo, ó. 3 inteiros e 1 meio. Como é que a gente faz isso? Quando a gente vai transformar o número misto em uma fração imprópria, multiplica o denominador pela parte inteira e soma com o numerador, ou seja, 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7 sobre 2, ou seja, aqui nós temos 7 sobre 2. Por que é isso, Leandro? Fazer outra observação aqui no cantinho, ó. 7 dividido por 2 dá quanto? É 3, ó, 3 vezes 2, 6 para 7, 1, certo? Parou aí. Como a gente escreve esse resultado como uma fração? 3 inteiros, o resto é o numerador e o divisor é o denominador. Por isso, 3 inteiros e 1 meio. Tá ok? Vamos lá, observação feita, a gente vai fazer a mesma coisa com o 5. Agora eu vou fazer direto. 7 meios dividido por 5 vezes 5, 25 mais 2, 27 sobre 5. Isto mais 7. Aí a gente faz a divisão, né? Ó, 7 meios vezes 5 sobre 27 mais 7. Para que isso tudo? Para complicar sua vida. 35 sobre 54 mais 7. Ok? Agora você já tem uma nova estratégia aí. Ao invés de calcular o MMC, você vai fazer o que aqui, ó? Multiplica 54 vezes 7. Vamos fazer isso aqui no cantinho, ó. 54 vezes 7, 7 vezes 4, 28. Foi 2, 7 vezes 5, 35, com 2, 37. 378 mais 35. 5 mais 8, 13. 8 mais 3, 11. Foi 1. 413 sobre 54 é o resultado desta conta, ok? Então vamos voltar lá na continuação do exercício 2 agora com este problema aqui. Eis que a mágica acontece. Vamos agora ao item 2 do exercício que a gente começou na aula passada. Em 1 hora de viagem, um carro percorre 5/6 de um determinado percurso, nas mesmas condições e mantendo a mesma velocidade média, em quanto tempo esse carro fará o percurso total? Então o exercício dá algumas dicas que são importantes. Por exemplo, em 1 hora de viagem, o que significa isso? São 60 minutos. Por que essa informação é importante? A gente já vai ver isso. Percorre 5/6 de um determinado percurso, ou seja, alguma coisa foi dividida em 6 partes iguais e 1 hora, que são 60 minutos, representa 5 dessas partes. Como a gente faz para descobrir? Ó, se 5/6 é igual a 60 minutos, vocês lembram como a gente fazia para calcular uma parte de algo? Multiplicava pelo numerador e divide pelo numerador. A gente vai fazer exatamente o contrário agora. Para descobrir o inteiro, a gente vai fazer o caminho de volta. Como assim, Leandro? A gente vai pegar este 60 aqui, vai dividir por 5. E o resultado, multiplicar por 6. Como assim? Quando a gente fizer 60 dividido por 5, o que a gente vai descobrir? 60 dividido por 5 é igual a 12 minutos. O que significa isso? Que 12 minutos é igual a 1/6 desse negócio aí. Ou seja, este todo referência que a gente está usando, antes de fazer por todo referência, vai. Cada uma dessas partes tem 12 minutos. Ou seja,
12 vezes 6 é igual a 72 minutos, que equivalem a 1h e 12 minutos. Tudo bem? Para você que não entendeu nada, eu vou fazer de uma outra forma usando todo referência. Espero que você tenha entendido que 12 minutos é 1/6 dessas partes, ou seja, alguma coisa foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, em 6 partes, de 12 minutos cada uma. Certo? O que o exercício disse pra gente? Que 60 minutos, ou seja, 5/6 é igual a 60 minutos. Ó, 60 minutos não é 1h? É 1h mais os 12 minutos. Então, o percurso total durou 1h e 12 minutos. Tudo bem, gente? Melhorou um pouquinho isso para você agora? Espero que sim. Então, vamos avançar. Item B agora. Ó, uma torneira aberta enche em 2 horas 3/4 de uma caixa d'água, mantendo-se a mesma vazão, ou seja, vai sair o mesmo tanto de água o tempo todo. Mantendo-se a mesma vazão da torneira de entrada de água, em quanto tempo a caixa estará totalmente cheia? Como a gente faz isso? Ou seja, 2 horas equivale a 3/4, ou seja, 120 minutos. É igual a 3/4. Da mesma forma como a gente fez no anterior, vamos descobrir quanto vale cada uma dessas partes? 120 a gente divide por 3. Ó, 120 a gente vai dividir por 3, porque 120, se a gente dividir por 3, isso vai ser igual a quanto? 40 minutos, que é igual a 1/4 desta caixa d'água. O que significa isso? Por que a gente está fazendo isso? A pergunta qual foi? Mantendo a mesma vazão, ou seja, o mesmo fluxo. Em quanto tempo a caixa estará totalmente cheia? Então, ó, vamos usar o todo referência agora. Alguma coisa foi dividida em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes mede 40 minutos. O que o exercício disse pra gente? Que 2 horas equivale a 3/4 dessa caixa. Ou seja, 2 horas, ó, 120 minutos é 3/4. 4/4 delas serão o quê? Ó? 4/4, que é o inteiro, é igual a 160 minutos, que a gente também conhece por 2 horas e 40 minutos. Ok? Então, ó, em quanto tempo essa caixa estará totalmente cheia? Em 2 horas e 40 minutos. Bom, gente? Item 3. Use o todo referência que achar mais adequado e faça as representações matemáticas para resolver os problemas. Uma pesquisa realizada com os alunos de uma escola apontou que 3/8 deles gastam seu tempo livre assistindo a TV. Dos restantes, 3/4 praticam esportes. Dos alunos da escola, 100 não gostam de assistir a TV nem de praticar esportes. Então vamos lá. Primeiro de tudo, gente, vamos organizar essas informações aí em um todo referência? Como a gente escolhe o todo referência para essa situação? Temos uma fração 3/8 e uma fração 3/4. O que a gente pode fazer aí? Ó, denominador 4 e 8. Qual o mínimo múltiplo comum a ele aí? Seria o 8, mas algo que a gente pode usar para facilitar a nossa representação é utilizar o quê? 32, ó, 8 vezes 4, 32. Então, vamos utilizar um todo referência de 32. O MMC resolve? Resolve, mas não nesse caso. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazer mais um aqui. 8 e 4 linhas. Leandro, por que você está fazendo isso? Para a gente poder representar, ó. Primeiro de tudo, vamos representar a fração 3/8. Vamos pegar 3 dessas 8 colunas inteiras, ó. 1, 2, 3 aqui, ó. 3/8, ou seja, todo mundo que está neste pedaço aqui representa o quê? 3/8 é o pessoal da TV. Então vamos lá, o que sobra?
São 5 colunas que estão sobrando aí, a gente já vai falar disso. Dos restantes, 3/4 praticam esportes. O que a gente pode fazer? Quantas colunas que sobraram aqui? 3/4 praticam esportes e 100 não gostam de assistir a TV. Então vamos lá, como a gente representar isso? Acho que eu fiz uma linha a mais. 1, 2, 3, 4. Não fiz não, tá certo. Como a gente representa isso? Ó, distribuir 100 aqui, ó, a gente pode colocar 20, 20, 20, 20 e 20, certo? Tá, e aqui dá os 100 alunos que não gostam nem de assistir a TV e nem de praticar esportes. O que significa isso? Este bolo que está aqui, ó, é o povo que não gosta de praticar esportes. Quantos alunos tem nesse pedaço aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, ó, que fração representa os alunos que não assistem à TV? Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos, ó, do povo que assiste a TV, 3/8 dos alunos assistem a TV. A gente pode responder isso de várias formas diferentes. Eu fiz o todo referência para vocês enxergarem uma das coisas que eu vou fazer, porque eu vou responder isso fazendo conta. O inteiro é 8/8, certo? Tirando os 3/8 que não gostam de assistir a TV, sobra 5/8. Por que a gente fez isso? Porque do restante, 3/4 praticam esportes. Ou seja, a gente vai calcular 5/8. A gente precisa descobrir dos 5/8 que restaram, quantos são esses 3/4 que praticam esportes. Então aí nós temos o que? 5 vezes 3, 15. 8 vezes 4, 32. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque a pergunta que está lá no item 1 é: que fração representa os alunos que assistem à TV ou praticam esportes? Ou seja, qual é a fração dos alunos que assistem TV? 3/8. Qual é a fração dos alunos que praticam esportes? 15/32. Então agora a gente vai somar isso tudo. MMC entre 15 e 8 é 32. Então, ó, 32 por 8, 4 vezes 3, 12. Mais 15, por que mais 15? 32 dividido por 32, 1 vezes 15, 15. 12 mais 15, nós temos 27 sobre 32. Então, a resposta ali no item 1 é 27 sobre 32. Agora, presta atenção numa coisa. Por que eu estou fazendo isso tudo? Observa no desenho ali, ó. O que a gente já tinha? Neste pedaço aqui, nós já tínhamos 15, certo? Olha só uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, 3, 6, 9, 12. Nós temos 12 aqui com esses 15. Nos dá os 27 de um total de quanto? De 32. E os quadrinhos que faltam? São os 100 alunos que não gostam de assistir a TV nem praticar esportes. Que, aliás, ó, qual é a fração dos alunos que não gostam de nenhuma das duas atividades? 5/32. E no item 3 ele pergunta quantos alunos há ao todo na escola. Nós sabemos que a fração 5/32 é igual a 100 alunos. O que a gente faz agora? Lembra o que a gente fez no item anterior? Que a gente calculou o resultado a partir de quê? Se 5/32 equivale a 100, 100 dividido por 5, 20. 20 vezes 32, essa escola tem 640 alunos. Tá ok?
Espero que isso tenha ajudado. Sigamos em frente na nossa resolução, vamos para o item B. Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, ó. Fez-se uma pesquisa sobre o sabor do suco que os alunos de uma determinada escola preferem. Sabe-se que 1/3 escolheu o suco de uva e 1/4 dos alunos restantes escolheu o suco de laranja, e 120 alunos ficaram indecisos. Quantos alunos participaram da pesquisa? Essa questão também pode ser resolvida através do todo referência, mas eu vou fazer de outra forma. Usando o quê? O que a gente venha fazendo antes de entrar nessa questão de toda referência, usando o raciocínio dos inteiros. Por exemplo, 1/3 dos alunos escolheu o suco de uva. Então, o nosso inteiro, ou seja, o conjunto total dos alunos, representa 3/3 da sala. 1/3 escolheu o suco de uva. Então, menos 1/3. Nós temos aqui que o restante é o quê? 2/3 é o restante dos alunos. Por que eu preciso saber a fração do restante? Porque 1/4 dos alunos restantes escolheu o suco de laranja. Ou seja, nós vamos fazer aqui, ó, 1/4 vezes 2/3, porque a gente precisa descobrir o quê? Quanto que corresponde do total esse 1/4 de alunos. Então, ó, a gente pode simplificar aqui, mas eu vou fazer direto. 2 vezes 1, 2, 4 vezes 3, 12. 2/12 significa que isso pode ser simplificado para 1/6. O que significa isso, Leandro? Que 1/6 dos alunos prefere escolher o suco de laranja. E o que a gente faz agora? E os indecisos? Os indecisos nós precisamos considerar de que forma? Que desses indecisos tem entre 1/3 que vai para o suco de laranja, mais 1/6 que vai para o suco de uva. E o que fazer com esta soma? O MC entre 3 e 6 a gente já sabe que é 6. 6 dividido por 3, 2, mais 1. Isto vai dar o quê? 3/6. O que significa isso? Que 1/2 dos alunos estão indecisos. Ou seja, metade dos alunos indecisos, que corresponde a 120 alunos. Então, 120, a gente já sabe que o total de alunos que participaram dessa pesquisa é 240 alunos. Ora, se metade é 120, o total de alunos que participaram dessa pesquisa é 240 alunos. Uma outra coisa importante para vocês neste momento, este exercício eu vou deixar como desafio para vocês. Eu gostaria que alguém respondesse esse exercício, que na próxima live eu vou fazer uma perguntinha sobre ele, ou vou fazer melhor. Vou pensar em alguma coisa, ok? E o item D também, estes dois exercícios ficarão como desafio para vocês fazerem. E o valor das expressões numéricas, agora envolvendo as 4 operações que nós já aprendemos sobre as frações. Aqui poderíamos tanto resolver pela distributiva, quanto resolver dentro do parênteses primeiro. Então, nós temos aqui, ó, 3/4 vezes. Quanto vai dar aqui em cima? A gente já aprendeu a fazer em multiplica e soma. 5 vezes 1, 5 mais 2, vezes 7/5. Isto dividido por 1/3. Então, neste caso, primeiro a multiplicação. Opa, pausa rápida aqui, para você que não entendeu o que aconteceu aqui, ó. 2/5 mais 1, pessoal, se fosse resolver por MMC, ó, 5 dividido por 5, 1 vezes 2, 2 mais, ó, aqui deu 1. 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5, 5, ó, 7/5 também, tá? Não está errado, não. Agora, fazendo aqui, ó, não dá para simplificar nada. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 5, 20. Isso dividido por 1/3. O resultado disso vai ser o quê? 21/20, que multiplica 3 sobre 1. Nada para simplificar, que nos dá 63 sobre 20, tá ok? Isto colocado, deixo para vocês agora fazer o restante, apesar que eu acho que eu já fiz esta questão.
Bom, pessoal, deixo para você o restante dos exercícios. Item 3, 31 dividido por 3, isso tá facinho de fazer, hein? Nada de usar a calculadora, tenta fazer na mão. E da sessão em casa, exercícios de 8 até o 12, bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula.